deste painel, nosso anfitrião, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, Danilo Vendrúsculo, por favor. Danilo, por favor, podemos já. E já quero convidar aqui também os nossos painelistas, Sérgio Stancioli Costa Couto e Nájila Camargo Cardoso, por favor, que tomem seus lugares. E já na sequência, passo a palavra ao moderador, ao Danilo, por favor. Bem, alô? Boa tarde a todos. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Ministério de Infraestrutura e que vocês transmitam esse agradecimento à Natália, que gentilmente nos atendeu. Eu não sei se o Bernardo Figueiredo está aqui. O Bernardo nos auxiliou nesse processo da gente conseguir fazer com que o Ministério nos atendesse, porque não é algo comum fazer esse tipo de apresentação antes do lançamento dos editais. A gente sabe que é um assunto do novo modelo de pedágio bastante sensível no Paraná. Eu, particularmente, vejo que esse modelo, até onde eu conheço, é um modelo que se aplica nos principais mercados do mundo, um modelo contratado com estudo, com critério essencialmente técnico, econômico, e que o Paraná, na minha visão, vai ganhar muito com isso. Então, é um prazer enorme poder estar aqui mediando esse painel. E nos meus últimos 5 anos estive envolvido diretamente com esse tema. Então é um tema que, no oeste do Paraná, eu, juntamente com o Dilvo Grolli e o Edson Vasconcelos, fomos as pessoas que mais estudamos e nos aprofundamos sobre o tema pedágio. Como sociedade, é fundamental que a gente conheça, que a gente possa se pronunciar nas audiências públicas, dar a sua opinião, mas hoje nós teremos o privilégio de poder ouvir 2 pessoas especialistas dentro da área que trarão aqui, de forma didática, aquilo que o novo modelo irá contemplar. Essa é uma decisão que nós da coordenação tomamos, que após a apresentação, os senhores terão a oportunidade de fazer as perguntas. Essas perguntas serão por escrito, endereçadas a mim, e eu farei as perguntas de acordo com o que vier da plateia, a Nájila ou ao Sérgio. Então, eu já não sei quem... O Sérgio, primeiro a Nájila. O Sérgio começa, e aí ele se apresenta, e depois a gente passa para a Nájila, que se aprofundou na parte técnica, né, e que tem os números. E boa apresentação para vocês dois, sintam-se em casa e agradeço imensamente por vocês estarem aqui conosco. Por favor.
Boa tarde. Está funcionando? Estão ouvindo? Boa tarde a todo mundo. Obrigado por estarem aqui hoje com a gente. Agradecer ali ao Danilo o convite, a oportunidade de poder estar aqui hoje. A gente já vem acompanhando as outras palestras aqui, a gente está vendo a importância do fórum, né? Já tem boas ideias e provavelmente boas discussões vão acontecer aí depois de encerrado o fórum. Já falamos aí de ferrovias, de portos, e vamos trazer para vocês um pouco aqui das rodovias. Então, sou o Sérgio, sou do Ministério da Infraestrutura, sou da Agência Nacional de Transportes Terrestres, na verdade, estou no Ministério da Infraestrutura desde 2020. A gente vai fazer uma apresentação aqui compartilhada, a Nájila Cardoso, que é da EPL. Então, a gente estruturou aqui uma apresentação para falar das rodovias no contexto de multimodalidade, mas focando aqui no Paraná. Então, eu vou fazer uma introdução falando por quê, como que se desenvolve um processo de concessão, né? E mostrar o andamento, quais são as fases do processo de concessão, por que a gente faz o processo de concessão, e vamos chegar até o Paraná, né, o processo de concessão do Paraná, e aí eu vou passar para a Nájila. A Nájila é da EPL, que é a empresa de planejamento e logística, é a empresa que está estudando todo o projeto para a gente, e ela é que tem todos os números na cabeça. Ela vai mostrar para vocês aqui um pouco das intervenções que estão previstas aqui no Paraná, bem como aí as inovações que vão constar do projeto. Tá? Então, eu vou fazer a introdução, e a parte mais importante vai ficar ali com a Nájila. Acho mais interessante para vocês. Mas vamos lá. A gente estava falando aqui de infraestrutura logística, né? A infraestrutura logística ela precisa estar amarrada para que funcione bem. Então, ela precisa que as rodovias, as ferrovias, os aeroportos, portos, dutovias, todas funcionem em harmonia, funcionem com qualidade, né? Mas não é só isso. A vantagem de você estar apresentando de tarde é que você já ouviu as apresentações que vieram antes, e aí você vê que aqui para a região, o que você precisa? Que a aduana esteja funcionando de forma correta, né? Eficiente, seja desburocratizada. Não adianta você ter uma rodovia muito boa e os caminhoneiros estarem parados no acostamento esperando para serem atendidos no porto. Então, esse é um conjunto de fatores que fazem com que a logística funcione. E uma logística eficiente, uma infraestrutura boa no país, ela impulsiona o país para o desenvolvimento. A gente precisa ter uma infraestrutura boa para que o país possa seguir em frente, né? E as rodovias são parte importante nessa teia logística, né? Elas fazem a integração, elas fazem a última milha ali do transporte, né? Ela faz o produto chegar na casa, né? As rodovias são a grande forma de se locomover as pessoas no país. A gente viu também aqui há pouco o preço das passagens está mais alto, razão de preço do petróleo, tem aumentado o transporte de passageiros por ônibus nas rodovias, por carro. Então, a rodovia ela precisa ter qualidade para poder proporcionar esse transporte de forma eficiente. E hoje, então, como que são as ferrovias no país? Elas têm duas formas de gestão. Pelo DENIT, estou falando das rodovias federais, tá? O DENIT, para fazer a manutenção das rodovias, ou por meio de concessões, né? Você vai conceder uma rodovia para que o privado opere. O DENIT, ele vem fazendo um trabalho fantástico, dentro das limitações que ele tem. Ele administra cerca de 55 mil quilômetros de rodovias, né? Mas o orçamento dele tem caído ano a ano. E a gente não espera aí um aumento no orçamento do DENIT. Então, a manutenção que ele faz é a manutenção adequada para o orçamento que ele tem, e ele poderia fazer mais se tivesse mais orçamento, né? Mas a gente sabe que a gente está numa restrição e ele não vai conseguir fazer tudo que gostaria ou que pretendia fazer. Então, as concessões federais são um programa de Estado, né? Elas já começaram lá em 97, 98, quando foram feitas as concessões da Ponte Niterói e da Dutra. A Dutra foi renovada recentemente. A Ponte Niterói acho que foi ano passado, ou há pouco mais de tempo. Isso mostra que alguns contratos até o final já foram licitados novamente. Hoje a NTT conta aí com cerca de 20 contratos que estão sendo administrados. Esses contratos, então, a
a administração é feita pelo privado, o investimento é feito pelo privado, manutenção, investimento, serviços de socorro médico, socorro mecânico, e o privado se remunera pelo pedágio. As concessões federais são um programa importante para o Ministério, né? Vocês devem ter acompanhado a gestão do ministro Tarcísio. Ele acelerou bastante as concessões. Em rodovias, de 2019 até 2022, foram 6 concessões com 40 bilhões de investimentos contratados. Se a gente considerar rodovia, ferrovia, porto e aeroporto, Danilo, foram mais de 80 ativos que foram concedidos, tá? Mais de 90 bilhões de investimentos contratados para os próximos anos. Estou falando ainda das autorizações ferroviárias, instrumento novo que veio e está se mostrando aí muito atraente, né? Então, como você falou na introdução, as concessões são uma ferramenta que tem sido utilizada no mundo inteiro, né? No Brasil, a gente sabe enfim, a concessão de rodovia é uma alternativa para você ter uma rodovia com um padrão adequado. Às vezes, na Europa, nos Estados Unidos, ela é uma alternativa a uma rodovia. Você quer uma alternativa mais rápida, você pega a pedagiada. No Brasil, a gente usa a concessão mais em função de restrição orçamentária. A gente precisa de rodovias boas. E as pesquisas mostram que as rodovias concedidas elas são mais bem avaliadas do que as rodovias administradas pelo DENIT, com orçamento público. Um dia o Brasil vai estar num patamar que a gente vai falar o contrário, né? Esse serviço aqui é bom porque ele é público. Então, a gente tem que caminhar para lá, buscar isso, mas, por enquanto, a gente está entendendo a concessão como uma das alternativas para que a gente busque aí a melhores condições de tráfego, né? Então, é isso, buscar investimentos. Esse é o mapa aí das concessões federais que a gente tem hoje com a NTT. Isso está estruturando mais cerca de 20 mil quilômetros de rodovias aí para serem concedidos. As rodovias paranaenses fazem parte desse pacote que está sendo estudado. Os principais parceiros que a gente tem na elaboração desses projetos, eu vou explicar como é que acontece, são a EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logística, e o BNDES. Eles conduzem os estudos em parceria com o Ministério, com a NTT, para que possa evoluir no projeto de concessão. Então, o projeto de concessão ele começa com os estudos técnicos, né? A gente contrata, então, os estudos técnicos. A EPL ela tem o apoio do IFC, que faz parte do Banco Mundial, na ajuda para elaborar os estudos. Os estudos das paranaenses, eles foram e são acompanhados pelo governo paranaense, por instituições paranaenses desde o começo, tá, Danilo? O G7 paranaense, Federação das Indústrias, tem acompanhado o desenvolvimento dos estudos, traz os seus pleitos. A audiência pública aqui dos paranaenses, né, essa segunda etapa, depois que você termina os estudos técnicos, você leva para a audiência pública. Tá? A audiência pública dos paranaenses foi, acho que, a que mais recebeu contribuições, acho que toda a história das rodovias, foram mais de 4 mil contribuições. Todas as contribuições são analisadas uma a uma. Tá? No relatório de audiência pública, que é publicado pelo NTT, toda contribuição era analisada e a resposta, se ela foi acatada, se ela não foi acatada, se foi acatada parcialmente, ela vem com uma justificativa para aquela contribuição, uma a uma. Né? Depois da audiência pública, então você faz um ajuste naquele documento que foi para a audiência pública, as contribuições são acatadas, são refletidas naquele projeto, elaborado no plano de outorga que é encaminhado para a diretoria colegiada da NTT, que vai aprovar, então, esse plano de outorga. Esse plano de outorga, então, vai para o Ministério, né? É feita uma análise com a aprovação desse plano de outorga, porque aí ele vai para o TCU. O TCU é o órgão de controle, ele vai olhar novamente, minuciosamente, esse projeto, ele vai fazer diligências, vai fazer questionamentos à NTT e ao Ministério sobre alguns pontos. Essas diligências são respondidas para o TCU, e essa é uma etapa que no TCU ele fica, às vezes, 5 meses, 4, 5 meses, a depender da quantidade de informações que são solicitadas. Todas as informações são respondidas ao TCU, e, ao final, o TCU solta um acórdão. Nesse acórdão, ele vai se manifestar sobre esse projeto. Basicamente, o acórdão tem recomendações e determinações. Recomendações são
né, você observa, você pode implementar nesse projeto, ou pode ser recomendações que você tenha um olhar mais cuidadoso sobre um determinado tema para um próximo projeto. E determinações são acatadas já nesse projeto que foi apreciado. Então, são feitos os ajustes, tá, no projeto que foi enviado ao TCU. Aí vocês vão perguntar, mas aí mudou tudo de novo? O que a gente tem visto do projeto que entra no TCU que sai, não mais do que 10% é alterado em relação àquilo que foi entrado. Tá? A gente já vem com conhecimento, né, dali, os erros e os acertos vão te modulando ali, e você já tem entregado projetos muito mais maduros, no sentido do olhar do TCU, para aquilo que eles já entendem que é a forma adequada pela análise deles. Então, ele já vai muito mais redondo, muito mais lapidado do TCU. Ele sai com muito menos necessidade de ajuste. E, então, após sair do TCU, feitos os ajustes, a ANTT faz esses últimos ajustes, geralmente ela leva cerca de um mês para fazer os ajustes e publicar o edital. O edital, então, é o documento que vai ser considerado para o leilão. Ali que está toda a referência das prazo, obra, taxa de retorno, todas as determinações, tudo como vai funcionar aquela concessão. Geralmente, de 90 a 100 dias depois de publicado o edital, é feito o leilão. Né? O leilão, cerca de 3 meses depois, é feita a assinatura do contrato. Tem algumas condições que a ganhadora ela precisa cumprir antes da assinatura do contrato. Então, são essas condições, ela cumpre as condições de pagamento, de reembolso, até que possa ser feita a assinatura. Aqui embaixo, eu coloquei o endereço aqui, eu acho que essa apresentação vai ser disponibilizada, né, Danilo? Isso aqui é o seguinte, o Ministério ele elabora uns relatórios mensais, ele sai por volta do dia 15 de cada mês, com todos os projetos de concessão do Ministério. Tá? Então, nesse site aqui, você entra, você faz um cadastro rápido, e você vai escolher o que você quer, rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, se você quer todos, se você quer só 2, você vai selecionar, você pode até selecionar em português e inglês, a gente tem feito essa divulgação também para fora do país, você vai selecionar e mensalmente você vai receber esse relatório no seu e-mail. Então, você vai saber em que fase que está as rodovias paranaenses, se vocês quiserem acompanhar ferrovias, vai estar lá, qual dessas fases está, se está em estudos, se está em audiência pública, se está no TCU, e os últimos andamentos daquele mês. O que aconteceu naquele mês, naquele projeto, você vai acompanhar, se você selecionar rodovias, você vai receber todas as rodovias, né? Mas você vai ver nas paranaenses qual que foi a atualização que teve naquele último mês, em que fase que ele está. Acho que isso é importante para que vocês possam acompanhar mais de perto ali, né, como que está os projetos de interesses. Essa é a parte principal assim, de como funciona a concessão. Eu vou passar para a Nádia, ela vai trazer para vocês agora as inovações. Nós vamos falar aqui das inovações que o Ministério trouxe para os projetos de concessão. São ferramentas que estão sendo utilizadas para dar mais robustez aos projetos. Tá? As contribuições do Estado do Paraná trouxeram ao projeto paranaense um projeto que vai ser licitado por menor tarifa. O projeto, já estou adiantando um pouco aqui, nada, desculpa, o Ministério tem adotado nos outros projetos de concessão um leilão, um modelo híbrido, que a gente chama. Né? A tarifa, o desconto na tarifa é limitado, e a partir desse valor, você oferta uma outorga. No Paraná, com as discussões que foram feitas, com as contribuições, com a conversa com o governo do Estado, ele vai ser um leilão por menor tarifa. Então, você, a partir de uma tarifa de referência no leilão, você pode ofertar o desconto que você achar adequado. E qual a diferença? Na verdade, você, para cada 1%, para cada desconto, quanto maior o desconto, você vai aportar um dinheiro no projeto. Tá? Isso é diferente da outorga. A outorga vai para a conta única do governo. Vai para a conta do governo e o governo usa aquele dinheiro onde ele achar adequado. No Paraná, vai ser feito um aporte, vai ficar um recurso vinculado. Esse valor que vai entrar em razão do desconto que for dado, vai ficar dentro do projeto do Paraná. Dentro de cada projeto, a gente vai explicar, são 6 lotes, cada um vai ter seu leilão, e cada um vai ter
o seu valor aportado conforme o desconto, e ele vai ser usado somente no projeto das concessões paranaenses. Dentro de cada projeto, aí a Nájila vai falar, vai explicar onde ele pode ser usado, pode, enfim, inclusive até baratear a tarifa. Já entrei um pouquinho aqui na parte da Nájila, vou passar para ela, e ela vai passar agora aqui. E a gente vai focar, assim, eu falei, são 6 lotes no Paraná. Nós vamos focar aqui, em razão de estarmos aqui no fórum de multimodal de logística, né, Danilo? Os lotes 1, 2 e 6. Os lotes 1, 2 e 6 são os que fazem o corredor da BR-277, tá? Do Porto de Paranaguá até Foz. Então, a gente vai trazer, de uma forma geral, como vai funcionar o projeto das paranaenses e focar nas intervenções previstas nesses lotes, que são os lotes que vão fazer o corredor da 277. Aí a Nájila vai apresentar e depois a gente vai ficar à disposição aqui para perguntas e respostas. Obrigado, gente. Alô? Obrigado, hein, Sérgio. Até para, vamos dizer, nós temos 2 bastante jovens aqui, mas o Sérgio tem experiência desde 2006 na NTT, economista, uma larga experiência nessa área. A Nájila, né, tem formação, é engenheira, que tem conhecimento na área, e ela trabalha especificamente na área de coordenação e a estruturação de projetos de concessões rodoviárias. Conversando com o Sérgio, apesar que a Nájila trabalhou todo o processo do Anel do Paraná, foi uma solicitação que a gente fez da coordenação, que ela focasse o lote 6, 2 e 1. O lote 2, 6 e 1, o lote 6 ele sai de Foz, vai até Guarapuava, o lote 2 vai de Guarapuava a Curitiba, e o lote 1 de Curitiba a Paranaguá, que é o grande corredor logístico que aqui o Paraguai, a Argentina, nós aqui do Oeste temos total interesse. E antes da Nájila falar, eu quero, assim, além da experiência e do conhecimento de ambos, quando o Sérgio falou do TCU, Tribunal de Contas da União, a gente teve o privilégio de conhecer os técnicos do Tribunal de Contas da União. São extremamente rigorosos, né, Nájila? Extremamente. Então, quando uma Nájila, por exemplo, vai lá trabalhar esse projeto, ela sabe que tudo o que ela está fazendo vai ter um corpo técnico olhando ponto, vírgula, e cada palavra e cada objetivo colocado. Então, é um projeto bastante seguro, ele é um projeto que, aquilo que eu falei, a EPL, é um braço do Banco Mundial, onde tem dado toda essa assessoria. Então, eu fiz questão de dar essa contextualização, até para que os senhores fiquem mais seguros daquilo que vai ser passado. Por favor, Nájila. Boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação. Então, eu sou da equipe da EPL, estruturadora do projeto PR Vias. A gente está fazendo a estruturação junto com o IFC, né, o Banco de Investimentos do Banco Mundial, e com o apoio, né, do Ministério da NTT. Então, a ideia aqui, na verdade, eu coordeno esse projeto e coordeno os demais projetos de rodovias dentro da EPL.
E a ideia é trazer números gerais do programa, as inovações e focar nesse corredor de ligação de Foz até o Porto de Paranaguá, para vocês terem as perspectivas das obras, do que a gente investiu, o que a gente está propondo de investimento no programa. Então, aqui, iniciando, como o Sérgio falou, os projetos estão em fase de análise do Tribunal de Contas. Aqui a gente mostra um pouco da distribuição dos 6 lotes, como eles foram propostos, né, a divisão para os leilões. Então, a divisão em 6 lotes, o critério de menor tarifa, vinculado a um aporte, como o Sérgio mesmo exemplificou. Os leilões estão com previsão de início no segundo semestre de 2022, após a aprovação final do tribunal. E aí ainda se estuda se essa licitação vai ser feita a cada lote ou em blocos de 2 lotes. Essa decisão ainda não foi tomada, ainda está sendo deliberada dentro do governo. Aqui, trazendo um pouco dos números gerais do projeto. Então, hoje, a malha rodoviária do Paraná concedida, ela tem 2.400 quilômetros. A gente está expandindo essa malha para aproximadamente 3.400 quilômetros. A maioria das incorporações foram trechos estaduais, que, na verdade, houve uma pré-viabilidade, uma discussão com o Estado, né, para ver o que tinha viabilidade de entrar dentro do programa. Aqui a gente está propondo o programa como um todo, 42 praças de pedágio, sendo delas 27 existentes e 15 novas. Foi feito todo um estudo para equalizar, né, e melhor distribuir a tarifa também dessas praças e atender todos os investimentos propostos. Um volume equivalente aí, durante o período todo da concessão no Paraná, de aproximadamente 15 milhões de veículos, prazo de 30 anos, um capex estimado para os 6 lotes de 55 bilhões de reais. Capex envolve, né, toda a parte de investimento, obras de ampliação de capacidade, conservação, manutenção, e OPEX, toda a parte de operação da rodovia. Então, a gente está estimando 37 bilhões ao longo dos 30 anos para operar e manter todas essas rodovias em funcionamento com os padrões de atendimento que a agência, né, a NTT, estabelece. Aqui eu trago um mapa da proposta das localizações das praças, né, tanto as existentes quanto as novas. Como eu disse, teve toda uma discussão em conjunto com o Paraná, né, de onde ia ser alocado isso. A gente tem questões de análises de rotas de fuga, viabilidade técnica de implantação dessas praças, né, questões de largura, desapropriação. Então, é todo um estudo conjunto e econômico também, né, de viabilidade dessas praças para ser alocado ou não. Isso foi levado, esse é o cenário levado para audiência pública e discutido com a sociedade também. Aqui, trazendo os números gerais do programa, tá? Então, a gente está propondo aproximadamente 1.800 quilômetros de duplicação. Essas duplicações, elas são propostas a partir da análise do nível de serviço, né, da capacidade da rodovia. Então, principalmente nos pontos de gargalo aí de tráfego, redução de tempo de viagem, a gente propõe a implantação dessas duplicações. A gente está propondo 370 quilômetros de faixas adicionais e terceiras faixas, então trechos de faixa simples, a implantação de uma terceira faixa, e trechos já duplicados, a implantação, né, de uma faixa adicional, dependendo do sentido desse maior fluxo. Estamos propondo 250 quilômetros de marginais. Como funciona o estudo para a alocação dessas marginais? A gente analisa as manchas urbanas, então leva em consideração esse tráfego de curto tráfego, né? Então pendular, e aí o número de acessos também. Então, no Paraná, praticamente
todas as grandes cidades vão ser contempladas com vias marginais. Interseções, são mais de 1.000 no programa. Interseções que a gente considera são viadutos, retornos em nível, todo o entroncamento do programa com outras rodovias, ou interseções em locais, por exemplo, né, a gente tem, durante a audiência pública, as discussões que tivemos com a FIEP, vem um pedido de implantação de interseção em desnível na região de Matelândia, devido a uma indústria ali grande. Então, a gente incluiu esse dispositivo. Então, assim, a gente olha ponto a ponto da necessidade desses entroncamentos para propor o projeto geométrico, né? Mais de 200 passarelas nos trechos urbanos para a travessia dos pedestres. Todas as interseções em desnível, elas também possibilitam passeio dos pedestres, tá? Com a segurança necessária para ele fazer a travessia da rodovia naquele local. Desculpa. 3 rampas de escape. A gente está propondo a implantação de 3 rampas de escape nas áreas de serra. Então, ali na 376, na Serra do Café, e na 277, próximo a Guarapuava, Serra da Esperança. A implantação dessas áreas de escape, elas levam em consideração o declive, né, e focado justamente para veículos pesados, comerciais, caso o veículo chegue a perder em regiões com o declive alto e muitas curvaturas, o veículo pode perder a direção. Então, essas rampas servem de segurança tanto para o usuário, tanto do veículo comercial quanto de passeio. A gente está propondo também, isso é uma diretriz de política pública dos projetos de concessões federais, a implantação de áreas de descanso para caminhoneiros. Então, o programa PR Vias está incorporando 11 paradas de descanso. Isso está entrando como política pública para todos os projetos de concessões federais. Estamos propondo obras nas 4 serras e também obras de 10 contornos greenfield. Esses contornos ainda estão sendo avaliados, porque alguns estão vindo de contratos judiciais. Eu vou detalhar um pouco mais, mas o programa foi idealizado, né, foi analisado mais contornos, né, na pré-viabilidade. E aí, conforme a expansão de mancha urbana, capacidade, necessidade do local, foram propostos a implantação desses 10 contornos. Então, aqui a gente traz um mapa exemplificando as obras de ampliação de capacidade para o programa como um todo. Então, pode-se perceber, principalmente no corredor que a gente está falando aqui, que vai ter a duplicação de todo o trecho Foz do Iguaçu até Paranaguá, garantindo o nível de serviços, né, desse trecho, que grande parte hoje é em pista simples. A gente tem a implantação de faixas adicionais, principalmente na região de Curitiba e do contorno sul, depois eu vou detalhar um pouco mais. Todos os contornos aqui em laranja, né, então eu trouxe contornos de Califórnia, Pucarana, Ponta Grossa Leste e Norte, Arapongas, Maringá, Londrina, Nova Londrina, Itaúna do Sul, Peaberu e Marmeleiro. E aí, dentro desses, tem alguns que estão sendo iniciados, né, e isso está dentro do programa, mas a gente vai entrar depois em obras de terceiro, mas a gente está considerando dentro do programa as obras que vão ser entregues, e isso vai ser retirado do programa no momento adequado. Aqui a gente começa a entrar, então, no detalhamento do corredor, né, do corredor Foz-Paranaguá. Então, o primeiro trecho, Foz-Guarapuava, que é pertencente ao lote 6. A gente fala, então, da ampliação, né, a implantação de faixas adicionais aqui na região de Foz do Iguaçu. É importante destacar que as obras de fronteira, tanto as existentes quanto as que vão ser construídas, né, as pontes, os acessos, eles estão sendo contemplados dentro do programa.
E, então, ele está considerando toda a operação e manutenção a partir do momento que o ativo for finalizado pelo terceiro. Aqui a gente tem também as obras de marginais, principalmente na região de Cascavel, Céu Azul. Isso foi questões que a gente vem discutindo há 2 anos com o Estado do Paraná, com a sociedade civil. A gente teve diversas reuniões técnicas com a FIEP, com prefeitos de cidades, para entender o que o programa estava contemplando e o que, de fato, a sociedade precisava e o que a gente conseguia colocar dentro do programa, para atender, né, as necessidades locais. A gente propõe também diversas correções de curva. Então, como o Paraná tem um traçado que a gente fala de rodovia muito sinuoso hoje, então, muitas regiões, a gente está propondo correções de curvatura para atender a velocidade regulamentada e garantir a segurança do usuário também. E aqui no final, em Guarapuava, a gente está propondo a duplicação da Serra da Esperança com a implantação da área de escape e, um ponto importante de trazer, todas as serras do Paraná, elas vão ser iluminadas com iluminação LED. Então, isso o programa também propõe, que é para garantir a segurança do usuário. Aqui a gente entra nas obras do lote 1 entre Guarapuava e Curitiba. Então, a gente vai ter a continuidade da duplicação até a chegada de São Luís do Purunã. E, na região da Serra de São Luís do Purunã, a gente está propondo também a implantação de faixas adicionais ali até a chegada em Curitiba. O contorno sul de Curitiba hoje, que é um gargalo, né, existente, a gente está propondo a ampliação das faixas adicionais ali. Então, ele vai ter até 4ª faixa por sentido, a implantação de marginais e ciclovias. Isso foi amplamente discutido também com o Estado, a necessidade, a alocação de dispositivos, né? Então, a gente está propondo a melhora também do dispositivo de ligação com a BR-116, regularizar todos os movimentos de alça, enfim, para garantir a trafegabilidade do usuário e a segurança dele. E aí chegamos no lote 2, que é a região de Curitiba até Paranaguá, né? Então, de Curitiba para frente, a gente vai ter a implantação de faixas adicionais, até a chegada à Avenida Ayrton Senna, já em Paranaguá mesmo, para acesso ao porto. Tivemos, durante as audiências públicas, das 4.000 solicitações, grande parte foi a implantação de ciclovias entre os trechos de Curitiba e a Praça de Pedágio, né? Então, de São José dos Pinhais. Então, a gente propôs a inclusão pós-audiência pública dessa ciclovia de aproximadamente 25 quilômetros. A Serra do Mar está sendo contemplada com faixa adicional, correções de traçado e iluminação também. E estamos propondo a duplicação, na verdade, existem algumas obras no local ali, da 407, a PR-407. A gente está fazendo toda a regularização e a continuidade da duplicação até o litoral, do entroncamento de Paranaguá até o litoral. Aqui eu trouxe uns detalhamentos só para a região de acesso ao porto mesmo, até porque a gente teve algumas discussões também com o setor de indústrias, com relação ao acesso das cargas para o porto. Então, aqui a gente teve... A Avenida Bento Rocha, a gente tem um pouco limitações espaciais ali, né? Então, a gente tem um nível grande de desapropriação. Então, a gente propôs a adequação de alguns dispositivos de ciclovias, mas não de ampliação de capacidade da via como um todo. Já na Ayrton Senna, a gente propôs, né, tanto a implantação de ciclovias quanto as marginais para conseguir tirar esse tráfego local. A gente propôs a implantação de dispositivos em desnível também para o acesso daquela região e uma passagem superior sobre a linha férrea, que eu acho que foi um grande pedido de audiência pública também, ali no entroncamento com a ferrovia. A gente fez a adequação e a necessidade de alteamento da rodovia. Então, a gente fez essa inclusão no projeto. Bom, e aí, como eu disse, né, o programa tem uma especificidade que é as obras de terceiros que estão sendo realizadas pelo Paraná, né?
Então, a gente tem diversas obras, e essas obras têm acompanhamentos mensais pelo governo, em conjunto com a Secretaria de Estado, o DR, e para a gente acompanhar como que está sendo o andamento dessas obras, porque elas são necessárias. E se elas não forem entregues, ou entregues parcialmente, isso deve ser incluído no programa. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo da localização dessas obras. As obras elas estão sendo feitas tanto pelo do DENIT, quanto DR Paraná, acordos de leniências, demandas judiciais dos antigos contratos, determinações judiciais, e convênios, por exemplo, com o Itaipu, né, obras que estão sendo construídas, o investimento de construção está sendo arcado, e aí toda a manutenção e conservação vai entrar dentro do programa. Aqui eu trouxe só um detalhamento das obras, especificamente, que Itaipu vem realizando nessa região, então, principalmente, a questão das pontes internacionais e o acesso, a questão do contorno oeste de Cascavel, a duplicação da 277, ali a implantação de algumas marginais, que estão sendo... a gente está considerando isso dentro do programa também. Trazendo agora um pouco das inovações propostas, né? Acho que esses novos contratos de concessões, a gente vem propondo inovações regulatórias, contratuais, com os aprendizados que a gente teve nos contratos antigos, né? Tanto de sucesso quanto insucesso. E aí a gente traz aqui, então, por exemplo, PR Vias, como a gente disse, o modelo de leilão está sendo menor tarifa, então vai ter a menor tarifa vinculada a um aporte que será utilizado dentro do projeto, como o Sérgio mesmo descreveu. Acordo tripartite, isso também está entrando em todos os projetos federais. Na verdade, um acordo entre financiador, concessionário e poder concedente. Isso a gente entende que vai ajudar muito na fiscalização do contrato, porque os financiadores eles vão ficar a par do que está sendo executado de fato ou não pelo concessionário. Então, ele vai atuar como um segundo fiscalizador do contrato, né? Mecanismo de proteção cambial, isso foi proposto justamente para trazer mais atratividade para os investimentos. Então, é um mecanismo que é um dinheiro retornável para o projeto, mas que ele garante o risco da moeda atrelado aos valores financiados, né? Então, isso traz possibilidades da concessionária também financiar o valor de investimento no exterior. O programa conta com Carbono Zero, que é um programa de descarbonização e também compensação ambiental das áreas desmatadas, enfim. Então, tem toda essa preocupação ambiental de ser seguida. Desconto do usuário frequente. Isso é um modelo que está entrando nas novas concessões, que basicamente a gente faz uma análise da matriz de origem e destino, que a gente fala, das viagens pendulares dos usuários, e em regiões que existem praças de pedágio. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma viagem pendular para suas atividades diárias e passa por uma praça. A gente contabiliza esses movimentos e faz uma projeção de desconto dessa tarifa. Então, cada vez que esse usuário passar, ele vai ter um desconto adicional vinculado ao tag dele. Então, essa tarifa ela vai diminuindo progressivamente até a 30ª tarifa. A partir da 30ª tarifa, o usuário vai pagar a tarifa teto, né, a tarifa mais baixa que foi projetada dentro daquele mês. Isso vai aumentar significativamente os descontos nas praças, principalmente que tem esse movimento pendular de veículos de passeio. E, por último, a tecnologia do IRAP, que também está sendo implantada em todos os projetos, né, federais, que é uma metodologia de avaliação da segurança da rodovia para o usuário. Então, ele caracteriza a rodovia por uma metodologia de estrelas e, a partir daquilo, tem uma obrigatoriedade contratual para o concessionário implantar defensa, ciclovia,
melhorar a barreira, fazer mudança, senão ele é penalizado contratualmente. Isso garante, claro, uma segurança que é a prioridade dentro do projeto para o poder concedente. E eu acho que aqui a gente finaliza, né, com as propostas, tanto de investimentos quanto as inovações do programa PR Vias. Acho que a gente vem discutindo aí o projeto há mais de 2 anos, tentando chegar junto com a sociedade num modelo que atenda às demandas e também que seja atrativo, né, para esse ativo ir para o mercado. E, bom, acho que a gente aprende muito com os erros e a gente está tentando corrigir eles cada vez mais. E o programa está muito bem estruturado. E eu acho que é isso a contribuição como um todo. E agora a gente pode abrir a perguntas. Obrigado, Nájila e Sérgio. Vamos ver as perguntas e alguém poderia trazer aqui as perguntas por escrito. Eu vejo aí que tem muitos fazendo perguntas. Por favor. Na proposta do novo modelo, 87 municípios terão interseções importantes em áreas urbanas, duplicações, etc., que irão afetar a mobilidade urbana, exigindo adequações e mudanças em seus planos diretores e de mobilidade. Como será tratado esses assuntos? Bom, os programas diretores das cidades, eles são levados em consideração no desenvolvimento dos estudos, tá? A grande parte, como eu falei, dos trechos, eles já são concedidos, então eles já têm uma faixa de domínio existente e a gente prioriza manter todas as ampliações e investimentos dentro dessas faixas de domínio, que muitas vezes já são desocupadas. Então, trechos que a gente tem sensibilidade, sim, de restrição ou de impacto no plano diretor, a gente propõe, por exemplo, as questões dos contornos. Então, inclusive, a solução dos contornos, elas levam em consideração, sim, aos planos diretores das cidades. Ótimo. Tem mais perguntas? Obrigado. Critério analisado para definir qual trecho terá início as duplicações. Sabia que ia vir essa pergunta. A gente faz a análise de demanda e projeção da demanda, tá? Então, inicialmente, são feitos estudos de tráfego, só trazendo a lógica de como é feito, né? A gente faz pesquisas de contagens veiculares atuais e, em cima disso, são feitas projeções de PIB, ampliação, quanto que essa demanda tende a expandir dentro dos 30 anos. Dentro do Programa do Paraná, a gente ainda considerou vazões de carga, por exemplo, para Ferroeste, a partir do momento de entrega. Então, toda essa intermodalidade também é considerada na análise de tráfego, né, dos números de tráfego. E aí, a partir dos volumes que a gente considera desses estudos, a gente analisa o nível de serviço.
não é só o volume, a gente considera também terreno. Então, regiões montanhosas, elas tendem a ter um nível de serviço, que a gente fala, né, as filas, mais acentuadas. Então, as duplicações, elas são propostas justamente nisso, em locais onde o nível não é atendido e aonde a gente tem possibilidade, né, espacial de realizar aquela duplicação. Ótimo. Assim, um elogio aqui nessa questão da intermodalidade, né, de você ter a conexão de chegar nos terminais, né? Por exemplo, nós temos um exemplo típico aqui, que nós temos terminais em Cascavel. A Ferroeste chega até Cascavel. O Paraguai tem interesse de levar isso até Cascavel. E, às vezes, não leva, porque a gente tem um trecho de Matelândia até Cascavel que é complicado, né? E aí eu vi, inclusive, no seu desenho, que tem uma indústria em Matelândia, que hoje é um risco extraordinário, e aí eu vi que está contemplado também. Isso. Muito legal isso. A gente teve solicitações de dispositivo em desnível, passarela, e aí foram atendidas, né, após o processo. Na verdade, o processo de consulta pública é justamente isso, para a gente ter essa sensibilidade do usuário que trafega ali todo dia, né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui. O CAPEX anterior era de 44 bi, né? Isso eu lembro bem esse número. E agora ele subiu para 55, né? Foi o reajuste por valor presente. A gente sabe que também teve, eu vou complementar a pergunta, houve adequações também no cronograma de obras. Por exemplo, essa interseção em Matelândia não estava prevista anteriormente, isso tem um custo, né? Então, além desses custos, dessas obras complementares, a pergunta aqui também no sentido se os valores foram atualizados em valor presente. Sim, os estudos que foram para audiência pública, eles eram, a gente fala database, né? A database que a gente usa toda a referência orçamentária, ela era de outubro de 2019. Isso foi um pedido que surgiu após a crise, né? O Covid e todo o aumento de preços, que as datas bases dos estudos fossem atualizadas. Então, hoje, ela foi atualizada para 2021, por isso, essa elevada de preço no CAPEX, principalmente, a gente teve questões do asfalto, aço, que aumentou significativamente. E, claro, a gente teve incorporação de diversos investimentos durante as audiências públicas. Então, dispositivos, passarelas, ciclovias, isso foi aumentando-se o investimento proposto. Então, basicamente, esse foi as incorporações. Aqui é prevista a instalação de postos de carga para carros elétricos nas novas concessões. Além de você responder essa pergunta, eu gostaria também que você colocasse essa questão de conectividade em toda a extensão, que eu sei que vocês, né, sinal de internet, tá, que contempla muito bem. Eu gostaria que você falasse um pouco disso também. Tá. A gente não, hoje, contratualmente, e no EVTE, nos estudos de viabilidade, não contabilizam carregadores, né, elétricos de carros, mas pontos de abastecimento. Sobre a conectividade, a gente propõe o Wi-Fi em toda a rodovia. Isso é uma premissa, na verdade, dos projetos de concessão federal. Então, a gente tem as questões... também implantações de gestão, de sistemas tecnológicos de gestão da rodovia, que a gente fala, de ligação do centro de operações, para melhor atendimento da população com relação a acidentes. Então, tem toda essa parte tecnológica do centro de operação que ele está sendo incorporado dentro do programa também. Ótimo. Qual a previsão da conclusão do leilão com as novas concessionárias e qual a previsão delas começarem a operar? Deixa essa comigo aqui. Valeu, Sérgio. Como eu falei, assim,
os projetos estão no TCU, né? Estão sendo atualizados, estão sendo debatidos, ainda não está fechado. Você até mencionou aqui no começo, a gente veio apresentar antes de estar fechado no TCU. Mas qual a expectativa que o Ministério tem? O projeto das Paranaenses é um projeto muito importante, é um projeto de prioridade para o Ministério. Essa semana o ministro está fazendo um roadshow, está divulgando os projetos de concessão, e enfatizando que prioridade para esse ano, a gente tem, na verdade, semana que vem vai ser feito o leilão da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Governador Valadares, que é no norte de Minas. A gente tem como prioridade também a 7ª rodada de aeroportos, que o pessoal já até falou mais cedo, e as Paranaenses. Tá? São 6 lotes. A gente está atualizando um a um. Como a Nájila falou, a gente não sabe se vai sair, se o leilão vai sair lote por lote ou em grupos de 2, mas o governo quer que no segundo semestre, pelo menos 2 lotes, a intenção é que pelo menos o lote 1 e 2 já sejam os primeiros a serem leiloados. O primeiro deve ser 1. Se puder, vai fazer o 1 e o 2 em conjunto, mas a intenção é que já comece, já na metade do segundo semestre, o leilão das rodovias. Se for lote a lote, a gente tem que botar pelo menos 1 mês de intervalo entre eles. Esse é um pedido dos players que vão disputar para ter um tempo para estudar melhor. Tá? E o que a gente tem ouvido, tá, Danilo, no roadshow que o ministro está fazendo, tem um interesse muito grande aqui no leilão das Paranaenses. Tá? A gente tem ouvido, a gente conversa com operadores, esse é um market sound que a gente faz, a gente conversa individualmente com operadores para trazerem para a gente a percepção deles no que está sendo desenhado. A gente conversa com financiadores para ver se aquele projeto tem bancabilidade, você precisa de financiamento para aquele projeto, tem que ver se aquele projeto ele é financiável. A gente está tendo resposta positiva, tá, do mercado, e o que a gente está vendo é que vai ser disputado aqui o leilão das Paranaenses. Mas a previsão do Ministério é começar com os lotes 1 e 2 ainda na segunda metade do segundo semestre. Tá? Então, de Guarapuava até Paranaguá deverão ser os primeiros a serem... Começa ali pelo 1 e 2. Exato. E aí fica aqui uma sugestão, não sei se pode, né, que o lote 6, né, que o lote 6 sai de Foz a Guarapuava e de Cascavel até Pato Branco, correto? Isso. Tá? Ele é um corredor logístico de toda a exportação de grãos, né, tanto do oeste como do Paraguai, que vocês ouviram aqui nesse fórum, como do Mato Grosso do Sul também. Então, é um corredor que, para o setor produtivo, ele é fundamental. É um corredor que é o que está levando a balança comercial do Brasil, vamos dizer, nos patamares que está. E nós somos a maior região produtora, tanto de proteína vegetal não, mas proteína animal, né? Aqui no oeste, sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, né? Essa região, né? Do maior densamento de animais do Brasil. Para complementar, assim, o projeto está no TCU, ele entrou no TCU como um projeto de 6 lotes. Tá? O que a gente vai fazer agora, a solicitação já está conversada com o TCU. Nós vamos fazer a cisão. Em vez de ser um projeto de 6 lotes, vão ser 6 lotes. E o que vai acontecer, então? Conforme você vai atualizando e vai finalizando a análise desses lotes para o TCU, você já vai liberando os lotes. Né? Da forma como estava desenhado antes, você tinha que estar com todos os 6 analisados e prontos para poder soltar. Então, a gente agora está fazendo a cisão, ou seja, lote 1 está pronto, pode soltar o edital. Lote 2 está pronto, pode soltar o edital. A gente está entendendo que o lote 1 e o 2 são os que estão mais próximos de serem liberados pelo TCU. É o que tem menos, como eu falei, menos exigências de explicação. Mas tão logo os outros sejam liberados, a gente já vai soltando. Tá? Então, assim, mas por que às vezes vai demorar um pouco talvez, digamos, para o 6 ser leiloado? É porque, mesmo que o TCU solte um lote por semana, eu não posso botar um leilão por semana, eu tenho que dar aquele intervalo de um mês. E é por isso que a gente vai ver, conforme for o ritmo, a gente vai fazer individualmente ou em lotes blocos de 2 lotes, tá? Para que possa
correr de forma mais séria. Mas a EPL já está atualizando as solicitações que foram feitas para o TCU, a NTT também, para que possa ser feita da forma mais rápida. E a nossa expectativa, portanto, é que comece com o 1 e 2, porque eles estão mais maduros para serem liberados para o TCU. O que a gente entende que não faz sentido é 1 e 2 ficar esperando até o último lote estar totalmente liberado para o TCU, para a gente já poder adiantar. E aí, como eu falei no cronograma, finalizado o leilão, geralmente são 3 meses até a assinatura do contrato. Tá? Tem algumas exigências que a licitante vencedora precisa cumprir até a assinatura do contrato. Ela tem que formar uma SPE, ela tem que comprovar capacidade técnica, ela vai ressarcir a Bovespa, a B3, pelo leilão feito, vai ressarcir estudos que precisam ser pagos. Então, tem toda uma exigência que ela tem até 3 meses, tá? Para cumprir, assina o contrato e começa aí a concessão. Ótimo, Sérgio. O Sérgio já respondeu uma pergunta aqui, como está o atendimento às demandas do TCU. Então, já está respondida essa pergunta, que era a próxima. Apesar que no TCU, nós, como sociedade, podemos tomar conhecimento de como está o andamento dentro do TCU. Já não compete mais as pessoas que estão aqui, nem o Sérgio, nem a Nájila, interferir no processo do TCU, correto? Mas nós podemos tomar conhecimento como as coisas andam dentro do TCU. Isso a gente sabe, né? A gente sempre teve acesso ao TCU e não é uma caixinha fechada, perfeito? Danilo, a gente faz uma reunião quinzenal, tá, com o TCU. A gente de 15 em 15 dias, sexta-feira, a gente tem reunião com o TCU, a gente passa projeto a projeto que está com eles, o que precisa, se tem alguma expectativa de informação que eles precisam para a gente já ir providenciando, que a gente não espera que eles nos procurem. Então, a gente marca a reunião, já está agendada de 15 em 15 dias, programa por programa, a gente passa rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, tudo que está no TCU, a gente conversa com os técnicos do TCU que estão analisando, né, que geralmente estão os técnicos que estão fazendo análise, que vão recomendar alguma coisa para o ministro do TCU. Então, a gente faz essa reunião quinzenal para já ver o que está acontecendo. Ali, às vezes, na reunião, a gente já tenta explicar alguma coisa que seria uma dúvida, para que não gere uma solicitação de informação. Às vezes, ali, a gente já tenta resolver para isso, para tentar dar mais celeridade, acelerar aí os projetos que estão em análise. Parabéns, parabéns. Muito bom isso. Aqui tem uma pergunta, ela é bastante extensa. Nós temos, se der tempo, né, porque temos mais 10 minutos. Foi estabelecido pelas Nações Unidas, em 2015, para que se produza, até 2030, redução de produção de CO2, o meio ambiente. Está sendo cumprido pela comunidade europeia e asiática, que reduzem consideravelmente a produção de CO2 em seus países, mas o corredor de Paranaguá e Foz tem utilizado derivado de petróleo, aumentando a produção de CO2. Gostaríamos do estabelecido pelas Nações Unidas, consultarmos se for considerado o uso de sistemas ferroviários acionados eletricamente, de forma elétrica, que conduzem o preço do frete e não produzem CO2. Aqui é mais um nível de sugestões. Eu acho assim, nós já falou assim, a gente não contempla ali no projeto a questão de carros elétricos, mas... que a sua especialidade também na área... Esses carros elétricos, mas assim, a gente entende que é um mercado que, conforme for surgindo, os postos, enfim, vão acabar colocando alguns pontos de abastecimento. Ali em Brasília, a gente mora em Brasília, tem uma cidade próxima que chama Pirenópolis, uma cidade turística, tem um posto no meio caminho que muita gente para, e lá já tem para abastecer carro elétrico. Tá? Com relação à ferrovia, ele falou de ferrovia, o Bernardo abordou isso mais cedo aqui na palestra dele. Ele falou que na China, acho que 60% das locomotivas são elétricas, no Brasil ainda não é. A gente realmente aí alguma coisa que a gente precisa buscar, é uma tendência mundial, mas realmente a gente ainda tem aí um caminho a percorrer.
mas já está sendo observado, né? Já está sendo debatido aqui, o Bernardo já falou de manhã, a gente sabe que os carros elétricos ou híbridos devem aumentar a sua produção, acho que foi isso que ele quis falar, talvez, na Europa já tem uma data limite para que pare de produzir carros apenas de combustão e passem a elétricos, e a realidade vai se impor, e pontos de abastecimento para carros elétricos vão surgir, acho que naturalmente. Né? Legal. Vai lá. Não, é só agregando, o programa, na verdade, aquilo que eu trouxe do programa Carbono Zero, ele realmente é idealizado, né? O programa GHG, ele tem 3 etapas que você considera quem emite o carbono e como você considera isso dentro do ativo de infraestrutura de transportes. A Europa, hoje, ela começou a considerar, sim, as emissões dos terceiros, dos prestadores de serviço, dentro do responsável da organização daquele ativo. No Brasil, isso ainda é idealizado, né? A gente não conseguiu incorporar isso, mas o programa, sim, ele considera as emissões emitidas pela concessionária. Então, a concessionária ela tem que compensar de alguma forma, ela tem programas ambientais para compensar a emissão dela, né? Não dos terceiros envolvidos que utilizam a infraestrutura. Ótimo. Tem uma pergunta aqui. Foi contemplado lá o complexo industrial em Matelândia. Tem um outro complexo sendo construído em Bom Jesus. Se é de conhecimento, está sendo contemplado ou não? Medianeira, né? Bom Jesus, Medianeira. Né? Sim, a gente contemplou nas mesmas discussões dispositivos em desnível em Matelândia e Medianeira. E eu acho que é importante trazer também que a questão do aporte, ele gera um recurso que fica vinculado ao projeto. E a possibilidade do uso disso, tanto para antecipação de obras, quanto necessidades que venha a vir, né, nas revisões quinquenais da NTT, de necessidade de inclusão de investimentos, isso vai ser analisado e a gente tem, sim, um bolsão, né, a gente chama de colchão de liquidez, para fazer esses investimentos. Ótimo. Só para completar, assim, o que a Nádia está falando é que com o leilão em que vai ser feito o aporte conforme o desconto ofertado, esse dinheiro fica na concessão. Então, o que a Nádia está falando é que você pode usar esse dinheiro que está na concessão para inserir uma obra sem que tenha impacto na tarifa de pedágio. Você pode usar esse recurso vinculado para obras que não estavam previstas, aí ele é executado com esse dinheiro e não é refletido na tarifa. Tá? Então, não tem aumento de tarifa com essas obras, usando os recursos vinculados na concessão. Legal. Bem esclarecido. Aqui uma pergunta, acho que foi a Nájila que falou durante, né, sobre a questão de desconto de quem for usuário frequente. E a pergunta que você falou que era para veículos de passeio, se isso não estaria incluído também caminhões cargas. Isso é uma discussão que a gente tem bastante, né? O desconto do usuário frequente ele foi idealizado justamente para o usuário de pequena distância, que a gente fala que faz as viagens pendulares. E aí entende-se que isso é veículos de passeio, tá? Então, todas as concessões federais que consideram desconto do usuário frequente são para veículos de passeio, e quando se analisa a matriz de origem e destino para determinar as porcentagens de desconto, ela considera justamente a movimentação desses veículos, né, entre manchas urbanas que tenham pedágio. Ótimo. Segregando. Né? Posso só complementar, assim, para o pessoal entender direitinho como é que funciona o desconto do usuário frequente? E é para veículos leves, como a Nájila explicou. Qual que seria a forma ideal de você pedagiar? Era o free flow. Free flow, se você, vamos simplificar aqui. Se a tarifa adequada é R$10 para cada 100 km, né? Se você só anda 10 km, você tinha que pagar R$1. Se você só anda 50 km, você tinha que pagar R$50. Mas o que você paga hoje? Você paga a tarifa que está na praça de pedágio. Então, o que foi feito nos estudos? Vamos mapear aqui essa localidade que está um pouco antes dessa praça de pedágio, está a 20 quilômetros, e geralmente ela se serve daquelas. O pessoal mora aqui, mas trabalha aqui, ou mora aqui, mas estuda lá. Então, ele está a 20 quilômetros e está a 50. Mas o que acontece? Ele vai passar com tag uma primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta.
Cada vez que ele passar, ele vai ser cobrado um valor menor. Então, ele começa, a primeira vez que ele passou, R$10. A segunda vai ser 9,20. A terceira vai ser 8 e pouco. Se ele somar a 30ª vez, vai ser R$1. Se ele somar essas 30 passagens, somar o valor das 30 passagens e dividir por 30, vai dar uma média de R$5 a passagem. Entendeu? Então, esse princípio é para o carro de passeio, não é para o veículo de carga que está atravessando aquela concessão inteira. É para beneficiar aqueles usuários que, por acaso, estão com a praça de pedágio ali no meio. Então, a cada 30 passagens, se você somar aqueles valores todos, dividir por 30, você vai ver que entre R$10 e R$1 ele pagou, se é 30 passagens, ele pagou R$150 ali no mês. Essa é a última pergunta, mas é o que eu mais tenho ouvido, né? Que é, todos sabem que há uma degradação pela falta de concessão. Será que na degradação está sendo considerado os valores nesse novo pedágio? A gente está fazendo, a equipe técnica, inclusive, passou pelo trecho após a devolução dos trechos em concessão, para ver até como que está o estado, não só de pavimento, mas de edificações, cabos, enfim, né, toda essa questão para adequar, caso seja necessário, os estudos. Pavimento é uma coisa que a gente fala que um ano... os ciclos de investimento, né, de manutenções, eles são mais espaçados. Então, um ano sem a manutenção e a conservação, ele não tem tanto impacto para a próxima concessão. Mas, sim, os ciclos de manutenções, eles estão sendo considerados, que os projetos vão ficar aí cerca de um ano sem... Lógico que também o DR está cuidando desses trechos durante esse período, mas, principalmente de pavimento, estamos considerando nos estudos, sim. Uma pergunta que eu vou fazer, depois eu vou passar para o Ramiro, que quer fazer uma pergunta. Dentro desse novo modelo, a previsão de duplicação desse corredor até Paranaguá, tem uma previsão nesse sentido de anos? Vou dizer, os primeiros lotes serão quanto tempo conclui 2 e 1. Já está entendido. O lote é que a gente vai depender do TCU, perfeito? Mesmo que seja o lote lá para o final, há uma previsão de duplicação, número de anos, 7, 8, 10 anos? O ciclo de investimentos que a gente propõe dentro do projeto é do 3º ao 7º ano. Por que do 3º ao 7º ano, né? Eu acho que tem questões. Primeiro, os primeiros anos a concessionária ela tem que receber e colocar aquela concessão dentro dos padrões estabelecidos pela NTT. Então, questões mínimas de de qualidade da rodovia em si. Então, os primeiros 2 anos são investimentos para ela reparar placa, pavimento, deixar tudo funcionando adequado. E, a partir de então, começa-se o ciclo de ampliação. Terceiro, também, porque isso eu estou aproveitando, porque é uma dúvida, acho que recorrente. Para as obras de ampliação de capacidade, a gente precisa também de licenças ambientais e um investimento muito maior que esse concessionário ele vai ter que buscar de financiamento. Então, esses 2 anos também é para a questão de buscar as licenças, questão de ter recurso dentro do caixa para a concessionária efetuar. E aí, respondendo a tua pergunta, então, assim, uma previsão de, eu diria, até 8 anos para todo o corredor, porque esses investimentos eles estão distribuídos dentro do ciclo de investimentos, conforme a necessidade do nível de serviço, como eu comentei. Então, do 3º ao 7º ano, os lotes consideram quais os trechos mais críticos e vão duplicando. O corredor da 277 é um trecho crítico, né? Até por causa da questão de cargas. Então, assim, ele está priorizado. Então, aí, cerca de 6, 8 anos, eu acho que todo o trecho até Legal. Isso Paranaguá. bate com a resposta que eu passei para alguns amigos
que estamos na terceira idade, que ainda vamos ver daqui a Guarapuava duplicado. Né? Ramiro, por favor. Obrigado. Bateu obrigado, a Danilo. informação. Eu só queria fazer uma consideração sobre a questão da energia limpa, da eletrificação. Você falou muito nos exemplos asiáticos, por exemplo, da China, com os trens eletrificados, etc. Mas a China tem uma matriz energética muito mais suja do que a nossa. A China tem uma matriz energética que é a eletricidade produzida através do carvão mineral. Então, principalmente. Então, você tem uma eletricidade, que é uma energia limpa, produzida por uma matriz suja. Então, não se pode dizer que é uma energia verde. A mesma coisa no Japão. O Japão é igual também. Então, essa questão da ferrovia como uma matriz de carbono, entre aspas, zero, ou carbono neutro, ela vai se dar. Os canadenses estão fazendo uma pesquisa muito interessante. Quer dizer, os alemães puxaram muito esse movimento da economia do hidrogênio agora. Então, essa questão do green hydrogen é uma questão que está pegando no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O Ceará produzindo hidrogênio verde através da energia solar, um grande classe de produção de hidrogênio verde, inclusive para exportação. Tem no Rio Grande do Norte, por exemplo, com a energia eólica. Aqui no Paraná, nós temos trabalhado muito essa questão do hidrogênio verde também, mas mais dos chamados hidrocarbonetos renováveis. Até tem uma pesquisa que nós fizemos, a Fundação Araucária fez uma parceria agora com a GISA alemã, com a Agência de Cooperação Alemã e com o CI Biogás, que é o maior centro de produção de biogás, Instituto de Pesquisa do país, de produção de querosene de aviação a partir do biogás. Então, nós vamos poder, que é aquilo que foi discutido ontem do aumento, pelo menos, é claro, para pequenas aeronaves, isso pode se tornar possível. Então, a questão eu estava falando do Canadá, na questão do hidrogênio, a Canadian Pacific, com o governo canadense, está começando a desenvolver locomotivas a hidrogênio. Então, essa pode ser uma solução, vamos dizer que seja uma solução que venha a competir com o diesel, como foi falado hoje. Isso deve estar disponível aí até o final dessa década também. Então, se Deus quiser, no final dessa década, quando a nova ferroeste vai estar sendo implantada, talvez nós já possamos contar com locomotivas a hidrogênio. Então, eu acho que seria uma coisa bem interessante. Aí eu não sei se o Fagundes está aqui ainda, mas nós pensarmos nisso aí no futuro. Então, é muito relativo essa questão da energia limpa. O Brasil tem uma matriz muito limpa, até hoje tem. Agora, com os reservatórios plenos, nós temos aí quase 60% da nossa energia elétrica gerada a partir da hidroeletricidade. Isso é bom e não é. No momento de estiagem, nós tivemos que pôr as nossas outras usinas para funcionar. Mas nós temos grandes condições para isso. Então, eu só queria esclarecer um pouco isso, porque fica essa dúvida, matriz, locomotivas elétricas, tudo bem, locomotiva elétrica com eletricidade suja não funciona direito. No caso do Paraguai, é claro, a energia de Itaipu, Itaipu produz, o Paraguai só utiliza 15% da energia de Itaipu. Os outros 35% que são devidos ao Paraguai são vendidos para o Brasil também. Então, acho que é um esclarecimento importante para nós aqui na questão da matriz limpa. Obrigado, Danilo. Ótimo. Só para deixar claro, o combustível do futuro é o hidrogênio. A Mercedes-Benz, que concentra todos os projetos de motores na Alemanha, nenhum projeto está sendo desenvolvido, mais nenhum, a combustão, para caminhões. Todos eles, os novos projetos, serão com hidrogênio. Então, isso é uma realidade. Vai demorar um pouco, nós aqui no continente sul-americano, mas é o combustível do futuro. Para a gente encerrar, Sérgio, eu gostaria que, dentro daquilo que a gente já conversou, assim, você detalhar um pouco melhor a questão do modelo da menor tarifa e como isso é uma reivindicação do Paraná e que essa garantia que vocês criaram, ela retroalimenta o sistema. É fundamental você
esclarecer, que é a dúvida da grande maioria que está aqui, que eu vejo que isso foi uma grande conquista nossa, né, nesse modelo. Bom, o governo estava usando um modelo híbrido de leilão. Né? Qual que é a motivação desse modelo híbrido de leilão? A gente não queria que aventureiros entrassem no leilão, dessem um desconto muito ousado e depois não conseguissem performar o contrato. Quando ele oferece um desconto muito grande e depois não consegue executar o contrato, isso é ruim para todo mundo, Danilo. Tá? Você gastou anos estruturando aquele projeto, ele vai entrar ali, vai passar um ano, dois, daqui a pouco não consegue fazer as obras, começa a ser multado pelo NTT, vai recorrer dessas multas, vai ficar enrolando isso. Aí você tem o que a gente chama de descumprimento reiterado do contrato. A NTT vai abrir um processo de caducidade. O serviço não vai estar sendo executado para o usuário, ele vai estar pagando pedágio, não vai estar recebendo. Isso é ruim para todo mundo. Então, a gente não queria aventureiros. Então, no modelo híbrido, você limitou o desconto e, a partir do desconto máximo, você entrava com valor de outorga. Então, se digamos que o desconto máximo fosse 15%, duas empresas ofereceram 15%, e uma ofereceu 200 milhões, outra 400 milhões de outorga. Quem ofereceu 400 milhões de outorga leva, e a outorga vai para a conta única do governo. Tem uma divisão ali, geralmente uma parte ia ficar com a outorga, outra parte ficava dentro do projeto. Nas conversas com o Paraná não queria esse modelo. Né? E ele queria um modelo de menor tarifa. Quem ofertasse maior desconto, ou seja, quem oferecesse a menor tarifa para o usuário, seria o ganhador do leilão. Mas com receio de que isso pudesse acontecer, né, entrasse operadores que não fossem operadores com experiência adequada, que fossem executar um projeto de forma adequada. Acho que o Paraná não quer isso, né? Ele quer um projeto robusto. Então, foi desenvolvido um sistema aqui. Quanto mais desconto, mais dinheiro ele tem que aportar. Tem uma faixa de 0 a 10% de desconto, que para cada é 60 milhões, para cada 15 milhões na primeira faixa, de 0 a 10%, 15 milhões. Ou seja, se ele se ofereceu 10%, 150 milhões vão para o projeto. Tá? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. A segunda faixa é de 60 milhões, tá? Que vai do 10 ao 17. Entrou nessa faixa, para cada 1%, ele vai acrescentando mais 60 milhões, até o 17%. Acima de 17%, que já é um desconto alto para aquele projeto, é 150 milhões para cada 1% que ele vai colocando. Então, se ele quiser dar 20% de desconto, ele vai dar. Vai começar com 60 milhões, depois mais, né, vai multiplicando, até chegar ao valor. Ele vai aportar R$1 bilhão no projeto. Aí você fala, mas não é a mesma coisa que o outro? Não, porque o outro eu falei outorga. E aqui eu estou falando de recurso vinculado. A totalidade desse valor vai para o projeto. Nada vai para a outorga, não vai para a conta única do governo. Vai ficar lá em recursos vinculados. E para que são usados os recursos vinculados? Para o desconto do usuário frequente. O usuário frequente já vai captar um valor da receita. Mas está lá, acabou aquele valor da receita, por algum motivo não consegue, pode pegar esse recurso que veio. Tá? Obras extras. Está lá nos recursos vinculados. Olha, a gente percebeu que aqui houve um aumento muito grande da demanda, precisa de uma terceira faixa, precisa de duplicação. Como normalmente isso aconteceria? Numa revisão, você faz, vamos inserir uma nova obra, isso vai custar tantos milhões, isso dá um impacto de R$1 na tarifa. Eu posso usar esses recursos que vieram do leilão. Eu uso esse recurso, faço a obra e não aumento a tarifa. E se nada disso acontecer, se eu não usar o recurso, né, não usar o recurso no DUF, não usar o recurso na obra, esse recurso morre lá, não, você pega esse recurso e aí você joga para a modicidade tarifária. Não usou ali, tenho 200 milhões de recurso, eu posso jogar 200 milhões, vou fazer aqui o rateio e vou abaixar o valor da tarifa. Tá, esse recurso vai ficar ali, aí vai da discricionariedade da agência, ela pode perceber assim, olha, eu acho que aqui para frente eu vou ter uma obra que talvez seja necessária, não vou usar o recurso todo agora para a modicidade, mas eu posso usar uma parte, deixo uma parte reservada, né, para futuras demandas. Mas passou 3, 4, 5 anos, não usou, vou jogar um pouco para a modicidade tarifária. Então o recurso vai ficar, o recurso de cada lote vai ficar dentro do lote para ser usado nele, tá? Não sendo usado em obra, não sendo usado
numa necessidade extra de recurso para o desconto do usuário frequente, ele vai ser revertido para a modicidade tarifária e vai abaixar a tarifa. E aí, com relação a abaixar a tarifa, é isso, a gente vai ter uma tarifa que ela vai ser um desconto do leilão, vai abaixar a tarifa de referência, que ainda está sendo discutido. Tag, caso você tenha o tag no carro, é 5% de desconto. Se for usuário frequente, vai ter aquele desconto que a gente explicou. E o recurso que está lá, no final das contas, pode abaixar o preço da tarifa na praça de pedágio. Acho que é isso. Obrigado. É isso mesmo que eu queria que ficasse claro, né? Porque é a diferença do modelo que a gente falou tanto de outorga onerosa e que o Paraná, esse movimento nasceu aqui no Oeste, né? No sentido de que outorga iria para o Caixa, para o Tesouro, e o Tesouro poderia gastar esse recurso para o Tesouro. Poderia investir isso em saúde, educação, enfim, era do Tesouro. Já esse modelo, ele retroalimenta o sistema. Ele fica dentro do sistema, não tem R$1 que vai para a conta única do governo, como acontece com o Esse foi um pedido nosso. A gente teve uma reunião com o ministro Tarcísio, inclusive o Irineu estava junto. Eu acho que daqui da plateia estávamos eu e o Irineu. O Elias, não sei se está aí. E aí o ministro Tarcísio esteve conosco numa reunião em Cascavel. Foi uma reunião um pouco tensa, mas saímos com um entendimento, né, Irineu? E então a gente fica muito feliz porque aquilo que a gente propôs, né, a gente está ouvindo aqui que foi atendido, de que o recurso ficasse dentro do sistema. Obrigado, muito obrigado. Era um assunto de maior interesse de toda a plateia, de todo o fórum. É o segundo que nós vamos ter também. E o interesse, ele é grande aqui, porque nós somos a região mais distante dos portos para escoarmos nossa produção, como também somos a região mais distante dos grandes centros consumidores. Ou seja, nós estamos na ponta. E aí a gente sente, o Paraguai também sente muito isso, porque o Paraguai também escoa parte da sua produção via Porto de Paranaguá. E aqui tem muitos produtores do Paraguai que estão interessados nesse tema, né? E a gente espera que a gente tenha conseguido passar a mensagem. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos, muito obrigado a vocês dois, e transmita nosso agradecimento à Natália, que está lá nos Estados Unidos, em Nova York, né, falando sobre privatizações, sobre leilões, né, que o processo continua e vocês vêm fazendo um belíssimo trabalho. Parabéns. Obrigado, Danilo. Obrigado. Obrigado, Danilo. Obrigado aos painelistas. Bem, senhoras e senhores, daqui a pouquinho nós teremos o sexto painel, Gestão Coordenada de Fronteiras, Produção e Comércio. Nós vamos agora para um rápido coffee break ali, 15 minutos, e na sequência retornamos para este próximo bloco, que terá a moderação do presidente da Fundação Araucária, Ramiro Varahafti.